Bom dia, igreja. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Estão animados. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que você já fez isso, ou talvez não fez, mas se você fez, mesmo assim, faça de novo. Dê a paz do Senhor para esse lindão que está do seu lado aí. Hoje eu revi a nossa Val de novo. Os nossos irmãos estão retornando, alguns de férias, alguns com seus compromissos. Cumprimenta aí o seu irmão. Ó o Caleb tá... Glória a Deus. Vamos orar. Quando você adorar ao Senhor, cantar canções, louvores ao Senhor, eu amo muito esses salmos que diz que o nosso Deus, ele tem boca, né, e fala, ouvidos e ouve e tudo mais. E é tão incrível que nós adoramos a um Deus também no final do livro de Salmos. Fala que nosso Deus, ele deu nome a todas as estrelas. Aquilo que você vê que é incontável, ele deu nome a todas elas e chama elas pelo nome. Nós adoramos a um Deus digno, a um Deus grande e poderoso. Quantos creem que o nosso Deus tem o poder nas mãos? Levante as mãos. Sabe, diante disso eu consigo imaginar fazer algo diferente a não ser adorá-lo, porque Ele é poderoso. Porque se Ele dá nome a todas as estrelas, se Ele fez da criação a coisa mais linda, os mares, as montanhas, quando você viaja, pega uma estrada, se Ele fez os pássaros com as características, cores e tudo mais, mas quando Ele parou para fazer eu e fazer você, quando Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ei meu irmão, e Deus olhou e viu que estava muito bom. Ou seja, você nunca, jamais foi um erro, mas você é a melhor coisa que Deus criou. Você consegue entender isso? Que você entenda que todos os cultos, todos os dias, que você compreenda que Deus, Ele te ama e você é um acerto, você não é um erro. Não deixe passar isso pela sua cabeça. Porque se o nosso Deus tem boca, tem olhos, tem ouvidos e tudo mais, é porque Ele quer uma coisa comigo e com você. Ele quer te escutar, Ele quer te ver, Ele quer te ouvir. Então nesse momento, feche teus olhos e comece a falar com Ele. E na medida que você fala com Ele, comece a senti-lo, comece a sentir a presença e o poder de Deus. Oh, obrigado, Deus. Pai, nós te adoramos, Pai, na beleza, Senhor, de quem Tu és. Sabe, Deus, nós somos, Senhor amado, limitados. Nós temos, Pai, nossas limitações, nós somos falhos. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram. A palavra do Senhor mostra que por um homem entrou o pecado. Mas Pai, nós estamos aqui hoje como igreja e podemos te adorar, porque também por Jesus Cristo veio a salvação a nós. Pai, nós queremos celebrar ao Senhor, nós queremos adorá-lo, nós queremos exaltá-lo, porque nós não somos um erro, nós somos algo precioso do Senhor. Ah, Pai, o Senhor diz nos evangelhos, o Senhor diz no livro de João, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o filho do seu próprio ventre, o Senhor por todavia jamais esquecerá de nós. Pai, obrigado por esse amor, obrigado porque mesmo diante de todo esse poder, de toda essa majestade, o Senhor nos ama e quer ter um relacionamento com a gente. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos nessa manhã. Igreja, será que você pode levantar as suas mãos? Levante suas mãos em adoração e exalte ao Senhor. Oh, obrigado, Deus. Faz assim, ó. Começa a aplaudir ao Senhor.
preciso ouvir tua voz, ela é meu combustível. Pra o quê? Vai! Para caminhar nessa vida em tua direção. Com muita alegria, declare aí, ó. Fala comigo, fala contigo, fala conosco, Senhor. Cante! Meu Deus tem mãos de olhar, meu Deus tem mãos de tocar, meu Deus tem olhos para ver. E o que mais? Levante suas mãos assim, ó. Levante suas mãos e diga: fala, sou eu. Quando ouvir tua voz de amor, quando ouvir tua voz, nós precisamos. Fala, quero ouvir. Eu quero tanto ouvir tua voz, tanto ouvir tua voz. Batendo palmas. Aleluia. Faça essa oração para ele. Diga: eu confesso que sou fraco e preciso ouvir tua voz, ela é meu combustível. Para caminhar nesta vida em tua direção. Para o quê? Fala comigo, fala contigo, fala conosco. Olha que Deus lindo que nós temos. Declare aí, ó. Ouvidos pra te ouvir. Levante suas mãos e diga: ouvir tua voz de amor, ouvir tua voz, Senhor. Fala. Eu quero tanto ouvir tua voz de amor. Levante suas mãos e diga assim, ó: quero ouvir. Quero ouvir tua voz, as batidas do teu coração, tuas vestes tocar, sentir teu perfume, tua doce presença me envolver. Meu Deus tem
Fale isso para Ele. Eu quero tanto. Nós não conseguimos caminhar sem a Tua voz. O Senhor está quebrantando corações aqui. Teu servo, precisamos Te ouvir. Eu sinto quebrantamento nesse lugar, meu irmão. Um coração quebrantado e contrito, ele não resiste. Fala, estou. Eu quero tanto ouvir. Diga isso. Fala, Teu servo. Aleluia. Quero tanto ouvir Tua voz de amor. Às vezes o maior engano nosso é achar que Deus não tem tempo para nos ouvir, ou achar que Deus não quer nos ouvir, ou achar que Deus, nós não temos esse acesso a Ele. Deus ama ouvir a sua voz. Eu tenho para mim que Ele marca, sabe? Ele espera o momento de ouvir a tua voz, de falar contigo, porque Ele é um Deus que se relaciona com teu filho, com seus filhos. Aleluia. Só que muitas das vezes nós damos ouvidos a tantas vozes que dizem: onde está o teu Deus? Como o salmista falou: porque minha alma está abatida, porque destes ouvidos às vozes que dizem. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele quer te ouvir. Deus, Ele quer falar. Deus, Ele quer te ver em todos os momentos. Ele é um Deus de amor. Se você pode, aplauda Ele bem forte, aplauda Ele. Aplauda o Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Digno. Tu és Senhor. Aleluia. Vamos exaltar o Senhor, amém? Quantos querem exaltar o Senhor? Levante as mãos e dão glória a Deus aí. Aleluia. Diga assim, ó: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida, declare, e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Declare bem forte. Pois um dia a sua morte trouxe o quê? Trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso. Agora levante suas mãos e diga bem forte, ó: o véu que separava, vai, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Ele vive só pra te adorar. E o que? Grande e te dá que é devido. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte a todos nós
Pega suas mãos e declare: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora agora brilha. Se você crê nisso, pega a sua voz e diga bem forte: só pra te adorar, fazer meu nome e te dar o louvor. Estou Senhor, levante suas mãos e declare só. Pega a sua voz e diga, igreja, e te dá. Ele é digno. Estou. Vamos declarar mais uma vez, só a igreja diga. E declare. E só. Diga. Estamos. E como é bom estar aqui. Estamos nós. Oh, estamos aqui. Se você pode aplaudir ao Senhor, Ele vive. Aplauda Ele, Ele é digno. Aleluia. Entenda isso, aplauda Senhor. Entenda, nós estamos diante de um Deus vivo. Aleluia. Levante suas mãos e exalte ao Senhor. Oh, obrigado, Deus. Você pode declarar assim, ó. Tu és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há. Diga. Tu que és o primeiro, ontem, hoje. Pega as tuas mãos e declare: oh Deus, salvação. Diga bem forte o que Ele é. Quando eu e você nos aproximamos dEle, olha o que nós encontramos, diga. E a
ao me aproximar do trono. Diga, me sei. Vamos declarar de novo: tu que és. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo. Declare! Ontem, hoje, pra todo sempre, jamais terá fim. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo. Ontem, hoje. Pega sua voz, diga: o Deus da minha salvação. E declaro que Ele é o meu rei. E ao me aproximar, do trono, a infinita misericórdia do Senhor. Faz o seguinte, igreja: levante suas mãos, pega sua voz e declare: amém. A vida é santa. Diga aí o meu coração, e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu. Declare o meu coração, e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos meus pés, encontrei o meu lugar. Levante suas mãos e diga: e o meu coração, e o meu coração todos os dias, aqui aos teus pés, encontrei o meu. Todos juntos diga: amém. Jamais terá fim. Digno é. Feche teus olhos, sinta o Senhor aqui. Diga: amém.
Poderíamos ficar aqui, Senhor, falando, Senhor, declarando essas palavras, porque o Senhor nos amou primeiro. Ah, Pai, porque quando os discípulos perguntam sobre a oração, como se deve orar, o Senhor não se encanta com aqueles fariseus que estão com belas roupas nas praças, gritando palavras bonitas, mas o Senhor diz que escuta, o Senhor diz que chama aqueles que entram para um lugar secreto, aqueles que entram onde ninguém vê, mas os teus olhos veem. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, porque nós precisamos. E quando nós precisamos, e todos os dias, o Senhor se faz presente. Adora o Senhor. És tudo que eu mais quero. Diga isso. Como fôlego em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Diga. Se você confia nele, levante suas mãos. Nossas mãos levantadas, declare isso ao Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Ai, se você quer mais perto, invoca-me onde te ouvirei, serei achado de ti. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E é o que o Senhor mais quer comigo com você. Ele quer ter esse relacionamento com você, meu irmão. Ele te chama para o secreto. Ele te chama para uma intimidade. Ele te chama para um encontro com Ele. Vai! Diga bem forte, declare. Levante suas mãos e declare. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontrei. No lugar secreto. Chegamos aos teus pés, reconhecemos quem tu és. Eu quero ver. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto. Pés me rendo, pois a tua glória. Se é isso que você deseja, declare bem forte tudo. Tudo que eu mais quero é te ver. Viver na tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua multidão é tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder.
Declara isso, declare. Glória e poder. O quê? Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Glória e poder. Tua Majestade é real. Tua voz ecoa em Diga assim, ó. meu ser. Quero ir mais fundo, mais perto, Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero Glória a Deus. Feche seus olhos um minuto. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele pelo tempo, pelo momento. Só podemos estar aqui através da sua graça. Só podemos estar aqui através da sua misericórdia. Ele manifesta em nós a sua vontade, mas Ele não invade coração. Ele não destrói portas. Ele não entra pela janela. Ele entra quando a gente abre. Ele bate e nós podemos atendê-lo nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos, nós adoramos, nós engrandecemos o teu santo nome, papai. Nessa manhã, Senhor, somos gratos mais uma vez por nos permitir estarmos aqui reunidos ao Senhor. Assim, ó Pai, criando essa atmosfera, Pai, bonita, gostosa de adoração. Que o Senhor possa nos tomar, ó Senhor, neste momento mais uma vez. E que o nosso coração, Senhor, possa receber, ó Pai, esta palavra. Possa receber, ó Senhor Deus, esta mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Assim, nós te pedimos então, nos perdoa dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, Senhor, por causa da nossa incredulidade. Nós nos arrependemos, ó Senhor, por causa das nossas mentiras, dos nossos pensamentos malignos, ó Pai. Assim, Senhor, pedimos então que o teu sangue, Senhor, restaurador, transformador, venha ser lançado mais uma vez sobre as nossas vidas e nos limpa, Senhor, de toda a imundícia. Nos limpa, Senhor, de tudo aquilo que possa fazer bloqueio, que possa impedir, ó Pai poderoso, a continuidade dessa adoração, Senhor. Então toma-nos agora. Levanta ao nosso redor, Senhor, muralhas de proteção, papai. E coloca os teus anjos, ó Senhor, acampados assim. E o nosso chão e o nosso teto revestido de um fogo santo, aniquilando toda a maldade. Toda, Senhor, aparência do mal em nosso meio seja lançado para fora, Pai. E o teu sangue passado nos umbrais e janelas nesta igreja, Senhor, nos proteja, Senhor. Sejamos nós ligados no teu trono, Senhor, para receber a sua vontade, papai, em nome de Cristo Jesus. Levante suas mãos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Diga isso ao Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga mais uma vez isso. Quero ir mais fundo Leva-me e muito mais além, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com
majestade é real, tua voz ecoa. Olha isso, tudo que eu mais quero, a voz do Senhor. Em mim, em você, tudo que eu mais quero. Mas quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Se você pode aplaudir o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro, Paz do Senhor Jesus, aliás, Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 3. Hoje eu estou lutando contra o meu tablet aqui, ó. Até agora estava funcionando. Não sei se a gente entende que é para mudar a pregação ou se é o inimigo que não quer deixar a gente escutar a pregação de hoje. Mas, vamos lá. Livro de João, no capítulo de número 3, o versículo é o de número... Vamos ler do 1 até o 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Já encontraram, já? Então diz assim, olha. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pai, manifesta em nós a sua vontade, que o teu Espírito traduza a nós, ou interprete para nós, a fim de que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer manifestar. Então toma-nos, ó Papai poderoso, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar. Talvez o meu maior problema hoje vai ser deixar a telinha ligada aqui do celular, tá? Então, de vez em quando eu vou ter que dar uma parada. Ele fica 2 minutos ligado e depois desliga. Eu dei como tema dessa mensagem, queridos, viva mal e morra bem. Deu para entender? Viva mal e morra bem. Se eu conseguir te impactar só com o tema da mensagem, eu já estou satisfeito, porque eu chamei sua atenção. Então, acredito que todos nós vamos prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco, dentro desse versículo que eu quero frisar aqui, em que Jesus responde a Nicodemos dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém, se não nascer de novo. Hein? Nós estamos aqui lendo esses 3 versículos e se a gente passa de maneira muito rápida nele, nós não compreendemos a profundidade daquilo que o Senhor está querendo ministrar ali a Nicodemos. Nós não entendemos, Nicodemos entende. Aqui fala que ele é uma autoridade. Aqui nós estamos falando de Jesus, onde o próprio Nicodemos chega a Cristo e fala assim: o Senhor é mestre. Ninguém pode fazer tais sinais milagrosos se Deus não estiver com ele.
E o próprio Nicodemos, ele é um fariseu, ele é um cara estruturado, ele é um cara de conhecimento, ele é um cara inteligente. Não é qualquer pessoa, ele é uma autoridade ali. E aí ele conversa com Jesus, dizendo assim: o senhor é mestre, você só pode vir de Deus, porque você faz milagres. Então entenda, milagres. Ele fala milagres. O que quer dizer isso? Poder, autoridade. Quer dizer capacidade de alterar o natural que está acontecendo. Um milagre, ele só acontece quando algo natural está acontecendo. Então, natural, alguém está doente, aí Jesus vem e cura, milagre, amém? Então existe uma autoridade, existe um poder ali executado. E quando Nicodemos fala dessa forma, o Jesus, ele olha para Nicodemos e fala assim: mas espera aí, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente olha ou lê, a gente fala assim: Jesus parece que mudou totalmente a conversa. Nicodemos está arrastando para um lado e Jesus está falando de reino de Deus, mas na verdade tudo isso, ele tem o seu sentido. Mas na verdade, não existe milagre se não houver reino de Deus. Aí é que está. Não existe autoridade, não existe o governo, não existe as coisas sobrenaturais vindas de Deus, se não houver primeiramente o reino de Deus declarado. E é por isso que aqui Jesus está falando para ele: se você quer ver, se você quer viver esses milagres ou essas promessas de Deus, fala assim, primeiro você tem que ver o reino de Deus. E aí a conversa vai continuando aqui. Reino de Deus. Reino de Deus trata-se de um lugar, de um reinado, onde existe uma pessoa soberana que impõe, mas não impõe com força maior, mas impõe pela graça, no caso de Deus, a sua lei, a sua maneira de viver. Ele quer, então, quando se fala assim, reinado de Saul, quando se fala em reinado do Senhor, ele está falando, existe um rei. E tudo que esse rei fala, se determina, tem que se viver. E quem não quiser viver? Quem não quiser viver, ele é excluído desse reino. Como é a exclusão desse reino? Prisão. Você não paga os impostos, você não concorda com os limites que nós impusemos, então você é julgado e perante a lei deste reinado você é condenado e é preso. Amém? Está conseguindo me acompanhar aqui? Então aqui fala de um reino, mas fala de um reino de Deus. E quando nós falamos aqui desse trecho da Bíblia aqui, está havendo justamente essa discussão. Reino de Deus, ver o reino. E aí mais para frente vai falar assim, nascer de novo. Fala assim, como é que eu quero? Como é que eu posso ver o reino de Deus então? Aí Jesus vai falar assim, precisa nascer de novo. Espera aí, agora complicou, Jesus. Como assim nascer de novo? Como pode um homem já adulto voltar para o ventre do colo da sua mãe? Ele fala, cara, você é mestre, autoridade e não está entendendo. Se eu estou falando de coisas da terra, você não entende, quanto mais falar das coisas do céu. E ele continua falando assim, ele fala assim, aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode, aí ele fala, não é ver, é entrar no reino de Deus. Nascer através da água significa que precisava-se ser limpo, restaurado, porque a água tem simbologia de purificação. Então quando se nasce através da água, você é limpo, você é purificado. Do quê? Dos seus pecados, da sua sujeira, da sua imundícia. Só que isso só é possível quando a água e o Espírito andam juntos. Por isso nascer da água e nascer do Espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que o homem ele é convencido dos seus pecados através do Espírito Santo. Então
Então, nascer do Espírito, quando a pessoa nasce do Espírito, ela entende que é um pecador e que ela precisa ser lavada e que ela precisa ser purificada de todos os seus erros, de todos os seus pecados. Então ela nasce da água e ela nasce do Espírito. Fora essa ação do Espírito Santo de mostrar ao homem que ele é um pecador, na verdade isso já exerce um domínio, isso já exerce um poder sobre o homem, já exerce uma autoridade sobre aquele homem que outrora ele nem se achava-se culpado, ele nem se achava-se pecador, mas ao se posicionar e ao nascer de novo, então ele reconhece os seus pecados, aí vem a água e o purifica, o limpa. Essa é a figura de um novo nascimento para se entrar no reino de Deus. No entanto, quando nós ouvimos aqui e lemos isso, reino de Deus já não remete a um reino celestial, amém? Nos remete a uma salvação, a uma vida eterna. Mas, queridos, não é sobre isso que Jesus está falando aqui com Nicodemos. Jesus não está falando sobre eternidade aqui. Jesus, ele está falando aqui na terra. Eu lhes falo as coisas da terra e você não está compreendendo. O reino de Deus é chegado. Tem uma passagem aqui que eu anotei que fala sobre isso. Deixa eu só lembrar. Mateus 12, 28 vai dizer que o reino de Deus, ele chegou, ele já é presente. Então, quando nós lemos o texto de Mateus que o reino de Deus chegou, não pode ser salvação. Está entendendo? É isso que eu queria que compreendesse agora. Porque senão vai pensar, isso, o pastor está viajando, cara. Não está não. Ele estudou. Ele leu a Bíblia. Tá? Então Jesus, ele vai falar assim, o reino de Deus chegou. Peraí, mas não era salvação? Não, o reino de Deus chegou. Eles estão vivos ali, o reino de Deus chegou. Agora está aqui, está presente. E Mateus vai falar desta forma. Então, quando ele está falando aqui com Nicodemos, ele está falando de um reino que chegou, de um reino que pode ser visto, de um reino que precisamos, que o homem, ele precisa entrar. E só tem uma maneira de se entrar nesse reino. Só pode ser através de um novo nascimento. E esse nascimento, ele tem que ser através da água. Esse nascimento, ele tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Então, quando se fala aqui em reino, queridos, apesar de parecer que existe um terreno local, literalmente fixo, não é isso, sobre isso também que Cristo está querendo ministrar sobre a nossa vida nesta manhã, e a Nicodemos, porque ele não fala de um terreno, ele não fala de algo que nós pisamos e tomamos posse literalmente, não, mas ele fala de atitude. Ele fala de um reino de Deus que pode ser visto, de um reino que pode se entrar, que através de atitudes. Ou seja, esse reino, onde ele está esse reino? Esse reino, ele está onde? Os seus filhos regenerados pela água e pelo Espírito estão, porque ali há poder de Deus, porque ali há autoridade do Senhor, amém? Então o reino, na verdade, ele está aqui. Porque aqui existem filhos de Deus com autoridade, aqui existem filhos de Deus regenerados, aqui existem pessoas que estão ligadas no trono do Senhor. Então o reino de Deus está aqui. Quando o reino de Deus está, Nicodemos diz, há milagres, há transformações, há regeneração, há uma mudança do estado natural. Estava percorrendo um caminho e esse caminho, ele é mudado. O reino de Deus, ele vem
ele chega através da palavra de Cristo Jesus, e ele vem para mudar o estado de uma humanidade que estava caída. Aliás, a própria palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. O homem, ele entrega toda a autoridade da terra que foi dada a ele, através do seu pecado, ao diabo. Então a humanidade entra em condenação. E agora a palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz, ou seja, o poder, a autoridade que está, o domínio sobre esta terra, sobre este terreno aqui, agora ele é do diabo. E todos aqueles que estão nesse terreno estão amaldiçoados. Amaldiçoados com o quê? Condenação. Estão em pecado. Estão indo para um lugar onde não é legal. É o inferno, é o Hades. Mas vem Cristo Jesus e diz assim: ei, calma, o reino de Deus chegou. Só que não é de qualquer maneira que se entra, não é de qualquer maneira que se consegue ver. Pessoas vêm, homens e mulheres levantando de cadeira de roda, e isso não quer dizer que ele está vendo o reino de Deus, porque devido à motivação do seu coração, devido ao seu modus operandi de viver nesta terra, não quer dizer que porque ele viu o milagre, ele está no reino de Deus. Porque ele pode estar vendo o milagre, mas com a sua motivação totalmente contaminada. Enfim, tem um cara que cura. E da mesma forma que ele acredita que é Deus curando naquele lugar, ele também acredita que lá, num centro espírita, há operações espirituais vindas de Deus. Cara, isso é totalmente errado. Então ele não viu o reino de Deus. Ele pode ter visto milagre. Nicodemos viu os milagres. Mas por isso que o Senhor está falando, você precisa ver o reino, cara. Há algo além disso. Você, Nicodemos, autoridade, fariseu, mas você é hipócrita. Porque você é religioso. Você entra e sai do templo de Deus, você entra e sai da Torá, da palavra do Senhor, mas ainda não entendeu quem está diante de você. Ainda não entendeu o reino, ele é chegado e você precisa entrar nele para viver isso. Não é só você ficar de longe, mas para ver e entender e conseguir habitar dentro de, entrar nesse reino e habitar. Por quê? Porque é tudo de bom. É a melhor coisa que se pode fazer. Para entendermos melhor. Quando, como é que se chama? Eu não me lembro se é consulado. Não é consulado. Ou é consulado? Não, é consulado, sim. Então imagine que Brasil, terra brasileira, existe o presidente, existe o ministério, existe o exército, existe a polícia e a autoridade que domina. Então as leis brasileiras dominam essa terra, amém? Mas imagine que existe um consulado, e existe isso, americano, israelense, vários consulados de vários países. Aquele consulado diz a regra e a lei existente, e isso não é só no Brasil, mas em qualquer país do mundo que, quando você adentra as portas do consulado, você não é mais regido pela lei do Brasil, você é regido agora pela lei do consulado que você está. Então as leis brasileiras não alcançam as pessoas que estão dentro do consulado americano, está dando para entender? Então, querido, se eu estou numa terra onde a lei me diz que eu estou condenado, que eu estou indo para o inferno, que eu não tenho mais solução, quando eu adentro um consulado de Deus, o reino de Deus, querido, aquela lei que me condenava já não pode mais me condenar. Quem está me entendendo? Eu entrei agora no reino de Deus. Então sou regido pela lei de Deus. Sendo eu regido pela lei de Deus, cara, a palavra de Deus vai falar: agora você é filho, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Ei, herde agora as minhas promessas. Então
Então, outrora, quando eu estava fora desse consulado, eu estava sob um domínio maligno, está entendendo? Esse domínio maligno me suga, ele me rouba, ele me destrói, ele me deteriora, ele me preocupa, ele me lança a um estado de loucura. Mas quando eu consigo entender isso, e entro então no reino de Deus, tudo muda, porque agora a lei que está sobre mim não é a dos homens, a lei que está sobre mim agora é a lei de Deus. E quando eu obedeço, eu sou retribuído com a lei de Deus. Os recursos são alcançados pelas leis de Deus. Os benefícios são adquiridos com as leis de Deus. Então não há interesse, porque no reino do mundo é toma lá da cá. Mas quando a gente entra no reino de Deus é tudo diferente, cara. Bateu na sua face, dá outra. Quer mais? Dê mais. Quem mais dá, mais recebe. É tudo ao contrário. São outras regras. São outras bênçãos que vêm, ao qual nós precisamos nos adaptar. Isso só é possível quando nós somos lavados, quando nós somos regenerados. Tito capítulo de número 3, versículo de número 5, vai dizer assim, olha: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, olha só, a bondade e o amor pelos homens, quando os homens manifestam a bondade e manifestam o amor da parte de Deus, o nosso Salvador, aí ele fala assim, não por causa da sua justiça, ou seja, o homem ele só pode exercer o amor quando ele não exerce a sua justiça, mas quando ele permite que Deus exerça a sua justiça. Ele fala assim, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos regenerados e somos salvos quando nós não exercemos o nosso direito. Bateram em mim, me roubaram, me prejudicaram. Você vai a Deus e fala, o Senhor é a minha justiça. É Ele que liberta. É Ele que vai resolver o que vai fazer contra o meu inimigo, não sou eu. Eu só entrego nas mãos dele, porque aí eu exerço a justiça de Deus e não a minha justiça. Amém? Voltando ao texto, Jesus fala para Nicodemos, cara, você precisa nascer de novo. Agora, para nascer de novo, você precisa morrer. É interessante isso. Não tem como você nascer se você já está vivo. Só nasce quem está morto. Só ressuscita quem está morto. Então, quando fala-se aqui que tem que nascer, a gente tem que lembrar que primeiro para nascer nós precisamos morrer. Por isso que quando nós vamos, um dos primeiros passos para se entrar no reino de Deus, ou para ver o reino de Deus, quando você chega-se a uma igreja evangélica, ele vai dizer assim, cara, você precisa ser batizado. E aí quando você vai ver o significado de batismo, é sepultamento, é enterrar. Por isso que não se asperge água, mas você enterra o camarada por inteiro, para não ficar nada para o lado de fora, mas todo o seu corpo esteja morto. Então você fala assim, batiza, sepulta. E aí fala assim, no mesmo tempo que você é sepultado nas águas, você é levantado. E quando você é levantado, você é ressuscitado. Mas não, você não está mais agora no reino do mundo.
Agora você está no reino de Deus. Então você morre primeiro. Isso é tudo atos proféticos. E você ressuscita com Cristo Jesus. Porque agora você está no reino de Deus. Amém? Então, para nascer de novo, Nicodemos, você precisa primeiro morrer. Para nascermos, precisamos morrer. Talvez vai começar a fazer sentido agora o título da pregação. Marcos capítulo 8, versículo 35, vai dizer assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Se você quer ganhar a sua vida, esquece. Você tem que perdê-la para você ganhar. Nesse consulado do reino de Deus, se você quer viver bem, você tem que, na verdade, se você quer morrer bem, você tem que viver mal. Você vive mal e morre bem. Já vamos entender isso. Por quê? Nós nascemos dentro de uma configuração automática onde você tem que ser feliz aqui, nessa terra. E o homem, ele trabalha para ser feliz nesta terra. E ele usa de qualquer meio para ser feliz nessa terra. Então, o seu orgulho é para ser feliz, a sua mentira é para ser feliz, ele rouba para ser feliz, ele usa droga para ser feliz, ele usa as bebidas para ser, ele se prostitui para ser feliz, porque ele acha que ele tem o direito de ser feliz. Então, para viver bem, ele vive desta forma. Então, ele vive bem. Então, ele vive segundo o curso deste mundo. Mas, queridos, quem vive bem, acaba mal. Morre de maneira ruim. Porque essa terra jaz no maligno. Essa terra está condenada. Quem continuar nesse reino, está indo para o inferno. E ele precisa mudar esse curso. Por isso que, quando você vive mal, você morre bem. Está dando para entender ou não? Não quero confundir. Mas quando nós não queremos viver bem nesta terra, queridos, nós vamos morrer bem. Porque a nossa morte é uma morte que vai nos levar à ressurreição e nos levar à vida eterna. Porque esse é o objetivo. Por isso que Cristo veio. É por isso que o homem foi criado. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente, para uma companhia para o Senhor, porque ele assim achou que deveria criar um companheiro. E ele cria então um homem, ele cria mulher. Ele não foi criado para se deteriorar e para morrer. Ele foi para viver eternamente. Mas por causa de desobediência, ele condenou. Por quê? Por que Deus não mudou tudo, pastor? Porque Ele não contraria a sua natureza. Não tem como. O filho pecou. Ele teve que ser retirado do paraíso, queridos. Então, a sua natureza, Ele não vai contrariar, que é verdadeira. Ele fala, queridos, se você comer desse fruto, se você me desobedecer, você vai morrer. Morreu. Morreu para viver no mundo bem. Mas morreu mal para Deus. Agora isso pode ser invertido. Eu posso viver mal para o mundo, mas eu posso viver bem para Deus. Amém? Diferente de nós pais, quando o nosso filho erra, antes de ele errar, nós falamos assim: se você mexer nessa guitarra, isso custa caro. E se cair no chão, você vai apanhar. Você vira as costas, cara, mas não dá nem 30 segundos. A criança vai lá mexer. Não é assim ou não? Você se distrai. E aí você está lá e blum! Oh, meu Deus, a guitarra foi pro chão. Aí ele vai lá. Só quebrou umas cordas só.
isso aí depois a gente compra outro. Alisa o pecado da criança e acha que está criando bem o filho. Deus não é assim. Porque se você então não coloca a lei, então não fala, não mexe. Então não fala, se você mexer você vai apanhar. Se você não tem coragem de exercer a sua autoridade no seu lar, porque aí você perdeu. Você perdeu a sua autoridade para o seu filho, para a sua filha. Quando você diz que ia fazer e não fez. Você não tem palavra. Deus não é assim. O homem pecou e teve que ser retirado. Mas ele criou um mecanismo. Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então, querido, às vezes a gente fica com dó de bater. Sabe por quê? Porque a gente não cria um mecanismo para salvar ele da desobediência, que é sentar e conversar. Primeiro você ensina, corrige, exerce a sua autoridade. Se você falou que vai bater, bate. Depois você traz, você sabe por que você apanhou? Eu costumei fazer muito disso com meus filhos. Você apanhou, ou eu falar, parece uma tortura, né? Falar, você sabe por que você vai apanhar? Vai apanhar. Vai. Eu falei para não mexer. Quantas vezes eles apanharam assim? Eu falei para não mexer, agora eu estou ensinando você, eu sou autoridade. Se você me desobedecer, a minha lei, a minha autoridade vai ser exercida. E aprende. Não fique com medo não, queridos. Sabe por quê? Porque Deus fez isso com o homem no paraíso. Ele nos ensinou. E se nós não exercemos, se nós quisermos viver conforme o mundo, não pense que você vai estar vivendo o reino de Deus. Porque nesse consulado, a lei, as promessas só podem chegar se foram promessas de Deus. Não estou falando sobre salvação desde o início, hein? Eu estou falando sobre reino de Deus. Eu estou falando de viver abundantemente mais. Eu estou falando de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou falando de que aonde você ir, se você obedecer os meus mandamentos, essas bênçãos vão te alcançar. Se você buscar primeiramente o reino de Deus e a minha justiça, você não precisa se preocupar com nada dessas coisas materiais, porque elas os alcançarão. Amém? É disso que eu estou falando. Eu estou falando de viver a promessa de Deus, mas só vive quem está no reino de Deus. Quem ainda não está no reino de Deus vai sofrer, vai ter dores. Infelizmente, essa é a verdade. Então, quando nós entramos, nós conseguimos ser abençoados por Deus. Como é que entra? Entra através da morte. Então, eu morro, parece contrário, mas é a Bíblia. Eu morro para viver bem. Agora, se eu quiser viver bem, eu vou morrer mal. Quero que vocês gravem muito bem isso. Vamos lá. Deixa eu manipular o celular aqui que está difícil. Ele apaga toda hora, gente. Em João, capítulo 12, versículo 24, vai dizer assim: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não, olha só, morrer, continua ele só, mas se morrer, ele vai dar muitos frutos. Então, queridos, se nós encontramos muitos argumentos para não morrer, nós não vamos ter esse destino. Porque o homem, o ser humano, ele é inteligente em trazer argumentos para justificar o seu direito de pecar, ou o seu direito de ultrapassar limites a qual Deus deu. Ele cria
umas coisas que a gente está conversando com as pessoas e fala assim, cara, você acredita em tudo isso que você está falando mesmo? Porque a pessoa viaja de um jeito e fala assim, ó, eu fiz isso por causa assim. Se não tivesse ali, por que o senhor deixou a guitarra ali? Porque se não tivesse ali, eu não tinha mexido. Por que não está no lugar? Então a pessoa, ela cria um argumento para dizer, eu não sou o errado porque mexi, você é o errado porque deixou lá. As pessoas criam argumentos muito fortes, ou seja, e quando a pessoa cria argumentos assim, queridos, ela não morre. É porque ela não quer morrer. E aqui nós vemos que quando a pessoa, se o grão não morre, ele vive só. Então se tiver alguém vivendo só, se sentindo só hoje, sem a presença de Deus, ou se sentindo solitário até por causa de amigos, queridos, é porque você não quer morrer. Você é uma pessoa difícil, você afasta todo mundo do seu redor. Seu relacionamento com os homens não são bons. Por quê? Porque você está mais vivo do que nunca. Tem que ser do meu jeito, tem que ser a hora que eu quero, tem que ser da minha lei, tem que ser no momento em que eu quiser. Eu estou vivo. Mas quando o grão morre, aqui diz que vai dar muitos frutos. Imagina que você tem duas árvores. Uma árvore está aqui, ela não tem nenhum fruto, uma laranjeira, e tem uma outra laranjeira não, vamos colocar um negócio mais fácil, jabuticaba. Então tem um pé de jabuticaba aqui, só que ele não tem fruto. Tem outro pé de jabuticaba aqui, cheio de fruto. Aí eu pergunto para você, as pessoas estão chegando, qual árvore que vai ter companhia? Aqui tem? Porque eu posso apanhar dos frutos desta árvore e comer. Eu não vou àquela árvore, aquele grão que não quer morrer, porque ele não tem fruto, eu vou comer o quê? Não tem sabor. Mas do grão que morreu, deu frutos, eu posso saborear os frutos do reino de Deus dessa árvore. Então se o grão cair, ele precisa morrer. Porque se ele morre, fica aceso. Ele frutifica. Quando o homem morre, ele dá frutos. E quem vai comer os seus frutos? Os frutos do homem. As pessoas que estão ao seu redor, querido. A sua família, os seus amigos, a sua igreja. Então quando você morre, você está rodeado de pessoas comendo dos frutos. Olha que interessante. O primeiro Adão, lá do Jardim do Éden, ele culpou a mulher pelo pecado e eles morreram. Saíram do paraíso e morreram. O último Adão, ele disse: a culpa é minha, eu assumo a culpa da mulher, e houve ressuscitação. Não houve morte somente. Houve um ressuscitar com Cristo Jesus. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Quando eu não assumo a culpa, eu não estou morrendo. Logo, não ressuscito. Logo, não tenho frutos. Mas quando eu assumo a culpa, eu estou morrendo. Eu menti. Eu adulterei. Eu enganei. Eu usei drogas. Eu sou pecador. Eu estou morrendo, estou assumindo a culpa. Logo, essa morte vai me trazer uma ressuscitação. Porque não há. Se não houver morte, o trigo não cresce com os seus frutos. Está me entendendo?
Primeiro Adão não quis assumir a culpa da mulher. E a mulher é a igreja, gente. Mas o segundo Adão falou assim: eu morro por ela. Ela não precisa morrer. Eu assumo a culpa da igreja. Eu assumo a culpa da mulher. E vou à morte e morte de cruz. E essa minha morte trouxe o sepultamento da mulher e logo a sua ressuscitação. Por quê? Porque ela precisa entrar no reino de Deus. Eu morro para que a igreja tenha vida. Eu morro para que você tenha vida. Então toda morte gera uma vida. Toda morte gera uma ressurreição. Então, quando tem uma morte, há um novo nascimento. Eu acho que vocês já estão entendendo. Quando Jesus ele assumiu a culpa da igreja, ele ressuscitou ela. Ele ressuscitou um casamento, um noivado, através da sua morte. Um casamento que vai para a eternidade. Por quê? Porque ele quis um dia assumir a culpa. E ele quis morrer. Quando nós assumimos a culpa, nós morremos. O culpado ressuscita. Os frutos nascem. E todos vão saborear desse fruto. Mas no reino de Deus. Não é no mundo. Esses frutos só podem ser apanhados no reino de Deus. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Não se engane. Eu já fui batizado. Então já morri, pastor. Já estou no reino de Deus. E eu quero dizer para você que nós precisamos, ou somos chamados, para morrer a todo instante. Não é só no batismo. Nós somos chamados a morrer a todo instante, todos os dias. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela grita para ser alimentado. A nossa alma, ela chora para ser alimentada. A nossa carne, os nossos desejos carnais, eles estão pedindo. Mente, engana, bebe, fuma, se droga, adultera, faz coisa errada. Minha carne, a minha alma pede isso. E todas as vezes que ela pede isso, se eu alimentar a ela, eu não estou morrendo. Mas quando eu digo não para ela, eu morro. Ou seja, eu estou matando. Aí vai fazer sentido quando ele fala assim: mata a sua carne. Morre a sua carne. Então agora eu estou matando a minha carne porque eu não alimento ela. E quando, queridos, eu mato, quando eu mato o desejo da minha alma, da minha carne, eu estou alimentando quem? O Espírito Santo. Eu alimento o Espírito que está em mim. Ele é mais forte. Então eu mato a minha carne para manter o meu relacionamento com Deus. Porque quando então eu não mato a minha carne, eu mantenho o meu relacionamento com quem? Com o mundo. Com quem nós estamos nos relacionando hoje? Aí eu vou dizer quem você alimenta. Com que você sonha? Aí eu vou dizer qual reino você está. Como é que você se movimenta nessa terra? Aí eu vou dizer se você vai estar no consulado de Deus, ou se você... Mas pastor, eu me batizei. Morremos todos os dias. A salvação, ela tem que ser feita uma manutenção diária. Por isso morremos. Morremos, logo ressuscitamos. Então entenda que para cada morte há uma ressurreição. Para cada morte há um fruto a ser colhido. Quando você morre para o seu orgulho, quando você morre para
os seus argumentos para as suas mentiras, queridos, você vai ressuscitar vida na sua família, nos seus relacionamentos com os seus amigos, na sua igreja. Mas tem que morrer. Agora, até quando nós vamos dizer: eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim? Até quando nós vamos falar: eu sou assim mesmo? Você quer ficar comigo então, querido? Vai ter que me aturar, Zagalo. Agora vocês têm que me engolir. Cara, você não está entendendo. Não é assim não. Você tem que morrer. O seu orgulho tem que morrer. A sua carne tem que morrer. Para que o curso da sua vida seja alterado. Então, feche os olhos agora. Deixa eu falar algo no seu interior através do Espírito Santo de Deus. Me permita ser um instrumento do Senhor mais uma vez sobre a sua vida e lhe perguntar agora: qual área da sua vida precisa de ressurreição? Ela só não foi ressuscitada ainda porque não houve morte, porque se houver morte, há uma ressurreição nesta área. Então, querido, se sua área financeira ela não está bem, é porque não tem morte lá, querido. Você ainda não entendeu o que é dízimo, você não entendeu o que é oferta, você não entendeu o que é generosidade, você não entendeu que é melhor dar do que receber. Querido, se os seus relacionamentos estão mortos, é porque você ainda não entendeu que você precisa se deixar moldar por esta água, por esse Espírito. Você precisa mudar, querido. Se você tem a sua família afundando, é porque, queridos, não tem vida, não tem morte. Você não quer morrer para salvar a sua família. Se os teus filhos estão sendo perdidos para as drogas, para a prostituição, é porque alguém não quer morrer. Abre os seus olhos. Se você quer salvar esta área da sua vida, aprenda nesta manhã que não precisa morrer. E se ele morrer, vai viver, vai ter vida no reino. Você vai semear para a eternidade. Você vai colher dos frutos mais maravilhosos que existe. A Bíblia é verdadeira, e se ela diz que existem esses frutos, queridos, e nós não estamos comendo, não é a Bíblia que tem defeito, é nós que não queremos morrer. Viva mal para morrer bem. Eu quero concluir essa mensagem. Então, para cada morte tem uma ressurreição que te aguardando. Isso não fica em vão, querido. Você fala assim: cara, você é o trouxa. Cara, você, porque nesse mundo é assim, não é? Eu vou me deixar enganar. Ele fez mal para mim. Eu vou ser o otário dessa história. Eu vou ser tirado como o cara burro, o cara ignorante. O mundo cria essa característica dentro do homem. Nós temos que jogar para fora. Porque isso não é verdade. Isso é o que o diabo quer que você faça, que você não morra. Mas você precisa morrer. Porque quando você morre, lá na frente, tem uma vida surgindo, queridos. Tem um resgate, tem uma promessa, tem uma ressurreição. Agora vem cá. Quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Queria que vocês prestassem atenção nisso. Porque é mais fácil falar do que viver. Amém? Nós estamos tendo conhecimento, mas isso tem que ser praticado. Porque quando nós colocamos a prática disso, a gente tem que entender que não é fácil. E é por isso que muitas vezes o inimigo ele ganha da gente. Jesus, ele vai à morte na cruz do Calvário, numa sexta-feira. Ele se entrega. Alguém matou Jesus?
A sua Bíblia fala que foram lá e mataram a Cristo Jesus? Ou fala assim, foram conferir se ele estava morto? Porque ele já falou assim, que estava consumado. Naquele momento, ele morreu. O que Jesus fez? Ele entregou a sua vida para a morte. Ninguém tirou a vida dele. Da mesma forma, ninguém pode tirar a sua vida. Você tem que entregar. Você entrega ela na cruz. Olha que tremendo. E você não vai morrer por causa dessa entrega, porque eu já disse, vai haver uma ressuscitação. Você está garantido. Então Jesus, ele vai na sexta-feira e se entrega à morte. No domingo ele... O que acontece no domingo? É isso aí, igreja. Ele morre na sexta, no domingo ele ressuscita. Então ele se entrega à morte, mas o benefício da sua morte é a ressurreição, é o surgimento da igreja, é o surgimento de uma humanidade salva, é o surgimento de um povo que agora pode entrar no reino de Deus, amém? Só que o que acontece no sábado? Ele morre na sexta, ele ressuscita no sábado, no domingo. E o sábado? Onde ele estava? Estava dormindo? O que sua Bíblia fala? Que ele desceu ao... Se coloque de pé. Jesus, ele morre, ele se entrega a uma morte, e depois da sua morte não acaba. Entenda que não é só na fala, mas ele desce ao inferno. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que toda morte vai gerar uma ressuscitação, mas antes de gerar essa ressuscitação, há uma descida ao inferno. Não é fácil. Não é fácil você matar o seu orgulho. E é por isso que quando nós vamos para a morte, nós descemos ao inferno também. E quando nós descemos ao inferno, querido, nós deixamos o nosso orgulho, nós deixamos a nossa mentira, nós deixamos a nossa carne, nós deixamos as nossas enganações lá no inferno. E aí quando Jesus volta do inferno, o que a palavra de Deus fala? Ele volta com a chave da morte também. Eu entendi o que vocês falaram, tá? Mas ele vai ao inferno, hein? Ele tira o poder da morte física agora, do diabo. O diabo não pode mais matar. No meu consulado, queridos, eu tenho a chave. Quando nós descemos, morremos e descemos ao inferno, queridos, aí o Senhor fala assim a Pedro: eu entrego a você. O que ele entrega? As chaves do quê? Do reino de Deus. Você pode abrir porta e fechar porta. O que você ligar na terra está ligado nos céus. E ele fala o quê? As portas do inferno não? Ah, não, peraí. A gente está com medo de morrer. A gente está com medo de perder status. A gente está com medo de parar de ser o que o mundo criou para ser aquilo que Deus quer. Porque quando nós morremos, nós somos aquilo que Deus quer. E quando nós somos aquilo que Deus quer, nós somos filhos. E o filho, querido, ele é do reino de Deus nesta terra. Está me entendendo ou não? Ah, vamos morrer. E quando você fala assim, cara, fui eu assumo a culpa, vai doer, porque o inferno dói. Mas entenda que depois vem o domingo e a ressurreição de vida eterna. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, nos ensina nesta manhã, e nós somos gratos a ti.
Entendemos, ó Senhor, a morte, entendemos a vida, entendemos o reino, entendemos, ó Senhor Deus. Por isso, Pai, nesta manhã nós queremos, ó Senhor, queremos viver mal para morrer bem. Nós queremos entregar, ó Senhor, e morrer, ó Senhor, todos os momentos que houver necessidade. Por isso, Pai, nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos traz discernimento, papai, para nós nos entregarmos à morte todos os dias, porque nós cremos na ressuscitação, nós cremos, ó Senhor, na melhora, nós cremos, ó Senhor, na vida, nas áreas que estão mortas em nós, ó Pai, nesta manhã. Então, Senhor, escuta a sua igreja agora. Eu acho que é um bom momento, igreja, para você pedir perdão a Deus. Eu acho que é um bom momento para você usar essa chave agora. Morre. Morre. Fala assim, orgulho morre. Mentira morre. Engano morre. Status morre. Fala agora para Deus, eu não quero essa vida. Eu quero que ela morra. Eu quero que ela saia de mim. Porque eu quero viver as promessas de Deus. Eu quero a ressurreição. Diga a Deus, eu me arrependo. Diga a Deus, eu me arrependo. Eu quero mudar. Diga a Deus, eu vou morrer. Porque eu sei que eu quero frutificar. Meu Deus, nos lava, Senhor, nos limpa, nos molda, papai poderoso, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos viver a ressurreição, nós queremos viver, ó Pai poderoso, a vida que o Senhor tem para nós, no reino de Deus. Então toma-nos, ó Papai, nas tuas mãos e nos abençoa. Eu louvo ao Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está toda honra. Querido, você que quer morrer, saia do teu lugar, venha à frente e se entregar à morte. Entrega o seu orgulho, entrega a sua real vida agora para Deus e deixa Ele trabalhar. Venha até a frente, se humilhe diante de Deus. E eu creio que vai haver ressurreição, morte. Vai embora agora, você vem à frente aqui, nós vamos estar orando mais uma vez depois. Ao Teu nome, louvo ao Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Se entregue ao Senhor. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que Todo nome, toda honra, toda honra, toda
Matar algo na sua vida. Vem à frente. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Pra você, tudo em mim, eu vou me esvaziar. Pra você, tudo em mim se esvazie, se esvazie. Eu vou me esvaziar. Pra você, tudo em mim ganhar. Levante suas mãos e diga isso. Eu vou me esvaziar. Pra você, tudo em mim. O teu amor está ganhando forma. Deixa o amor dele ganhar forma em você. Deixa o amor dele. Perca pra esse amor. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor, o teu amor, o teu amor está ganhando forma neste lugar. O teu amor está dentro de você. O teu amor
Coloca a mão no teu coração. O teu amor está ganhando. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando Senhor, nós nos louvamos, engrandecemos o teu santo nome. E que a graça que foi derramada, Senhor, sobre nós seja absorvida, ó Papai poderoso. Que a misericórdia, Pai, que o Senhor lançou na cruz, ó Pai, seja entendida, ó meu Deus. Que a morte e a sua ressurreição, Senhor, seja vivida a cada dia em nós. Assim, Papai, nós cremos, assim nós, ó Senhor, entendemos nesta manhã que precisamos, ó Senhor, morrer para viver. Então a tua bênção esteja sobre nós. Que esta qualidade de vida de reino esteja, Senhor, nos envolvendo. Queremos esta atmosfera. Queremos esse lugar, ó Pai. Esse lugar, ó Senhor, onde nós o encontramos. Onde o Senhor nos encontra. Nós, ó Papai, precisamos disso. Então que assim sejamos capacitados, ó Senhor, nesta manhã, a viver esta promessa adequadamente, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é bom. Você pode se assentar por alguns instantes. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Viva mal, morra bem, não esqueça disso, grava isso no seu coração. E fala assim: Espírito Santo, que o Senhor possa sempre me lembrar disso. Que no momento da ofensa, que você estiver dirigindo o seu carro, você fala assim: eu tenho que morrer agora. No momento que você levar uma trombada no metrô lá, que você está cheio de gente, você fala assim: eu tenho que morrer agora. No momento que você estiver passando por algo difícil que você acha, puxa, estão fazendo algo estranho contra mim, você fala assim: eu tenho que morrer agora. Que você possa lembrar disso. Porque esse é o momento para que haja verdadeiramente a ressurreição das promessas de Deus sobre a nossa vida. Se você quiser viver, as promessas ficam mortas. Mas se você quiser morrer, as promessas vivem. Amém? Queridos, eu quero nesse momento recolher as ofertas, recolher os dízimos. Que você possa apanhar nas suas mãos agora aquilo que você desejou no seu coração quando estava em casa.